Conquistando a promessa. É sobre isso que eu quero compartilhar um pouco aqui com você hoje. A verdade é que todos nós já recebemos promessas de Deus. Eu quero usar aqui um exemplo muito conhecido, que é quando Josué envia espias à terra de Jericó. O povo está diante de uma promessa que Deus fez para eles. Uma dessas terras era a terra de Jericó. Eles estão diante dessa terra e olha só, chegou o tempo, chegou a hora da conquista. Deus já tinha prometido, eles estavam diante da terra e estava na hora de conquistar a terra prometida. Era agora. E muitas das vezes nós se encontramos nesse cenário. Nós entendemos que Deus fez a promessa, nós estamos diante da promessa, da terra prometida, e está na hora de agirmos. E aí, o que nós vamos fazer nesse momento? O texto que eu vou ler está em Josué, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, De Setim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Olha só, se você tem uma promessa, antes de você entrar num projeto ou tomar posse dessa promessa, você precisa fazer um estudo e reconhecimento. O fato de ter uma promessa não tira de nós a responsabilidade de termos estratégias, de sermos estratégicos. Por quê? Josué podia pensar assim: Deus já fez a promessa e não fez a promessa para ele. Deus fez a promessa para ninguém menos do que para Abraão. Deus prometeu para Abraão: olha, Abraão, eu vou dar para você uma grande nação, e a essa grande nação, a partir de você vai sair essa grande nação, e a essa grande nação eu vou dar uma terra. Então a promessa que estava em jogo aqui não era uma promessa feita a Josué, era uma promessa feita ao pai Abraão. Então Josué poderia pensar: eu já tenho uma promessa que Deus fez para Abraão, eu estou diante da terra e está na hora de eu agir. Eu assumi o comando após a morte de Moisés, e está na hora de nós conquistarmos essa terra. Ele poderia simplesmente reunir o exército dele e atacar Jericó. Mas o que ele faz? Ele cria uma estratégia. Ele pega 2 espias e manda esses espias vigiarem a terra. Andai e observai a terra. Então nós precisamos ter uma estratégia. Às vezes nós temos a promessa, às vezes nós temos a palavra, está no tempo, mas não temos estratégia. Quantas pessoas deixam de viver a promessa porque, apesar de terem a promessa e de estar no tempo, agem da maneira errada? Então não basta apenas ter a promessa, não basta estar na hora, você precisa agir, ter a estratégia correta. Uma promessa vem de Deus. Quem é que faz a promessa? É o Deus, é o próprio Deus. Mas a execução é nossa. Deus tinha prometido a terra para o povo de Israel, mas quem tinha que ir lá e conquistar a terra eram eles. Deus se responsabiliza pela palavra que sai de sua boca, mas não pelas nossas atitudes precipitadas. Quantas promessas nós deixamos de viver porque tomamos atitudes precipitadas? Se Josué pega o seu exército e simplesmente vai durante o dia, por exemplo. Gente, estamos diante de Jericó, Deus nos prometeu, eles tinham a palavra, ele podia até usar a palavra de Deus. Quantas pessoas têm atitudes erradas utilizando a própria palavra de Deus, porque fazem uma má execução? Nós temos a palavra, vamos conquistar essa terra, mas não, ele não tem uma atitude precipitada. Então, se você quer viver a promessa de Deus, se você quer conquistar aquilo que Deus te prometeu, você precisa ter calma e precisa ter estratégia. No caso de Josué, ele mandou 2 espias. Então, para a direção, você precisa de uma palavra. Para onde ir? Qual que é a promessa de Deus? O que Deus tem para você? Qual que é o plano de Deus para você? Quais são os sonhos que Deus tem para a sua vida? Então, para tudo isso, você precisa de uma palavra de Deus. É Deus quem te direciona. Mas, para a conquista, você precisa de um plano. Para a direção, você precisa de uma palavra. Para a conquista, você precisa de um plano. Você quer um exemplo de outra história? Por exemplo, Deus promete para Abraão também um filho.
você vai ser pai de muitas pessoas. O início é um filho, precisa ter um filho de começo. Tem a promessa, não estava no tempo ainda, tem esse segundo ponto. Mas ele, no meio do caminho, tem uma má execução. Através de uma conversa com a sua esposa, eles decidem que Abraão se deitaria com a sua serva Agar. E aí ali nasce Ismael. Tem a promessa, estava próximo o tempo, mas a execução foi ruim. Um bom plano sem a palavra de Deus não é nada. Você pode ter um bom plano, você pode ter um excelente projeto. Sabe aquele projeto que tem tudo para dar certo? Mesmo que tenha tudo para dar certo, se você não tem uma palavra de Deus, isso não é nada. Mas uma palavra de Deus sem uma boa execução, ela causa frustração. É isso o que acontece na história de Abraão. Ismael não era Isaac. Ismael não era o filho da promessa. Por quê? Uma má execução. Tem a promessa. Deus disse que ia dar. Deus disse que ia fazer. O tempo estava próximo, estava se aproximando, mas a execução foi má. Então Josué, voltando para a história de Josué, ele traça um plano. Então se você tem uma promessa, você tem que ter estratégias. Como que eu vou alcançar esse projeto que Deus colocou no meu coração? Como que nós temos que se comportar no caminho até a promessa? Então você já tem uma promessa. Qual que tem que ser o seu comportamento até chegar lá? Em primeiro lugar, siga a estratégia dos céus. Gente, não tente seguir os seus próprios planos. O seu plano nunca vai ser melhor do que o plano de Deus. Tenha certeza disso. Josué tinha sido um dos espias enviado por Moisés para ver a terra anos antes. Então, se você voltar um pouco os capítulos, você vai perceber que Moisés, ele também usa essa estratégia. Aquela história onde ele envia 12 espias. Só que na época de Moisés ele mandou 12 espias, 10 voltaram frustrados, mas Josué, um deles, Josué e Caleb, voltaram animados com aquilo. Falaram, essa terra é excelente. Então, Josué, ele repete a estratégia que Moisés tinha direcionado antes. Então Moisés mandou 12 espias, Josué agora manda 2 espias. Não queira mudar a forma como Deus direcionou para agir. Então Josué poderia pensar o seguinte, agora eu estou no poder, eu sou o chefe agora, eu que mando agora em tudo aqui, eu quem decido. Toma cuidado quando você que pode tomar as decisões. Nós temos que tomar cuidado quando nós podemos tomar as decisões. Porque a decisão de Deus sempre vai ser a melhor. A melhor forma sempre será a forma de Deus. Mesmo eu podendo decidir, eu escolho seguir a estratégia dos céus. Então, quando eu falo aqui sobre ter um plano, não é sobre a sua capacidade, sobre a sua criatividade, e sim sobre a sua obediência ao plano de Deus. Josué já tinha recebido um direcionamento anos antes através de Moisés. Olha, é assim que se conquista uma terra. Você vai e espia a terra primeiro. Você faz um reconhecimento do local. Por que muitas promessas não se cumprem? Por conta de estratégias erradas, estratégias naturais. Nós queremos conquistar aquilo que é espiritual de forma natural. Nós queremos conquistar aquilo que nós recebemos de Deus de forma espiritual, com estratégias naturais. Eu preciso ter estratégia, sim. Qual que é essa estratégia? A estratégia do céu. Então, eu tenho que buscar em Deus. Eu tenho essa promessa. Qual atitude que eu tenho que tomar? Atitudes naturais comprometem o resultado da promessa. Porque a promessa é algo espiritual e coisas espirituais se conquistam de forma espiritual. Então não atrapalhe o agir de Deus, não atrapalhe o plano de Deus na sua vida, tentando colocar a sua forma de conquistar a promessa. O plano é importante, a estratégia é importante, mas da onde que vem esse plano? Da onde que vem essa estratégia? É dos céus. Em segundo lugar, as portas abertas não podem nos corromper. Olha só o que o versículo 1 diz, nós acabamos de ler. A parte B do versículo diz o seguinte, olha só, eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe.
Tópico 2. As portas abertas não podem nos corromper. O caminho da promessa tem muitas oportunidades. Escute isso. O caminho da promessa tem muitas oportunidades, mas nem todas são para você. Do caminho, da onde você está, até a sua promessa, você vai ter muitas portas abertas. Nem todas é para você entrar. O foco no propósito deve ser maior do que as distrações e oportunidades que aparecem no meio do caminho. Estar na casa de uma prostituta não significa que eu devo me prostituir. Isso é forte. No seu caminho, da onde você está, até a promessa, você vai ter muitas portas abertas. O caminho da promessa tem muitas oportunidades. Isso não significa que é para você entrar em todas elas. A mesma porta, ela pode ser ou uma perdição ou um esconderijo. A mesma porta, a mesma casa da prostituta. Eles entraram ali porque eles precisavam passar, eles foram vigiar a terra, eles foram olhar a terra. Como que a gente faz para entrar aqui? Como que ele se comporta? Como que é a rotina deles? E aí eles ficam na casa de uma prostituta. A mesma casa, a mesma porta que eles entraram, podia ser a perdição deles ou uma provisão divina para se esconderem. Uma proteção divina para estarem seguros. Quantas portas no meio do caminho da promessa são abertas? E elas podem ser perdição ou esconderijo. Como é que você avalia as portas que Deus abre para você entrar? Como é que você tem se comportado nas portas que Deus abre para te guardar? Será que as portas que Deus abre para te guardar você tem usado para se perder? Se você não entende o porquê está em um determinado lugar, esse lugar, ao invés de ser um lugar de livramento, de passagem, de cuidado de Deus, pode se tornar o lugar da sua queda. A casa de Raabe era um lugar de esconderijo. Mas se eles não tivessem entendido o que eles estavam fazendo ali, aquele lugar poderia se tornar o lugar da queda deles. Tem muita gente que está caindo em portas, em lugares que era para ser esconderijo. Deus te colocou nesses lugares para te guardar. Mas você fez coisas que não eram para fazer. Você se aproveitou de oportunidades que não eram para se aproveitar. Então o lugar da bênção, o lugar do livramento, o lugar do esconderijo se torna o lugar da queda. Se torna o lugar da perdição. Então no caminho Deus vai prover proteção. Deus vai prover cuidado. Só que ao mesmo tempo que essas portas são de provisão divina, você precisa estar tão focado na promessa que Deus tem para você não cair nessas oportunidades, para você não transformar os lugares de bênção em maldição. Tem gente que transforma os lugares de bênção em maldição. A casa de Raabe é uma provisão divina para aqueles que não se corrompem, mas um ponto final para aqueles que caem em suas oportunidades imorais. A casa de Raabe é uma provisão divina para quem não se corrompe, mas um ponto final para aquele que cai em suas oportunidades imorais. Qual dessas duas posturas você vai ter? Da onde você está até o caminho da sua promessa. Em terceiro lugar, tenha uma história que honre a Deus. Se você pegar do versículo 2 ao versículo 11, aparecem alguns soldados. Corre a notícia que existem israelitas ali em Jericó. E aí o rei manda soldados irem até a casa de Raabe para prender esses homens, porque eles sabiam que o povo de Israel a qualquer momento poderia invadir Jericó. E aí esses homens questionam Raabe, aonde está? Ficamos sabendo que eles estão aqui, e Raabe engana eles, fala, não, eles já foram, vai atrás deles para dar tempo de você pegá-los. Enquanto isso, os dois espias estavam dentro da casa de Raabe, e Raabe vai até o encontro deles e faz uma proposta para eles. Mas essa proposta é baseada, se você pegar aqui o versículo, se você pegar o versículo 8, diz assim, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Ele disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que em fuldes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados,
Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, e que vocês saíram do Egito, e que também fizestes as 2 reis dos amorreus. Ou seja, eles tinham uma história, é o terceiro tópico, uma história que honra a Deus. Eles eram conhecidos pelos feitos que Deus fez através deles. O povo de Israel ficou conhecido pelo que viveram em Deus. Sair do Egito, atravessar o mar, milagres no deserto, conquista de terras, pelo que você é conhecido. Então a gente precisa ter uma história que seja marcada pelo agir de Deus. A sua história fala mais do que as suas palavras. Eles não precisam dizer: estamos aqui porque o Senhor Todo-Poderoso, o Rei da Terra, nos enviou e Ele nos dará essa terra. Eles não falam nada, porque a história deles fala muito mais forte do que as palavras. Eles eram conhecidos por conta da história que eles carregavam. Deus usa cada fase da sua vida como um marco do que Ele pode fazer e te credencia para coisas maiores. A sua história, cada fase da sua vida, Deus usa como um marco. A fase que você está vivendo hoje é só um marco na sua história, na sua trajetória, é só um marco. Cada fase que o povo de Israel viveu, a saída do Egito era um marco. E era Deus credenciando eles para viverem coisas maiores. Saída do Egito, com as pragas, 400 e poucos anos de escravidão. Sai do Egito, os milagres no deserto, provisão no deserto, é a nuvem, é a coluna de fogo, é a carne, são as codornizas, é a água que sai da rocha, é a conquista de outros povos. Tudo isso serviu de marco e Deus credenciando eles para viverem coisas maiores. Talvez a fase que você está vivendo hoje é só um marco, não é o seu ponto final. É Deus te credenciando para viver coisas maiores. É de glória em glória. É de milagre em milagre. É por isso que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. E quando isso acontece, isso significa que é Deus te preparando para coisas maiores ainda. Deus está te preparando para coisas grandes. Agora, uma história manchada, sem honra, sem frutos, te descredibiliza. Mas uma história marcada por ações divinas te impulsiona. Olha só, o que fez Jericó estar com medo de Israel não era apenas o tamanho do exército. Não era a quantidade de soldados, não era a qualidade de suas armas. O que fez Jericó ficar com medo era o agir de Deus no decorrer da sua história. A sua história, ela precisa ser marcada por ações divinas. Você não é conhecido pelo que fala, mas sim pelo que vive. A promessa não é apenas o resultado final, mas sim quem você se tornou durante o caminho até lá. Eles se tornaram, até aqui a promessa não tinha se cumprido completamente, mas eles já tinham uma história marcada pelo agir de Deus. A promessa não é apenas o resultado final, conquistamos toda a terra, mas sim quem você se torna durante esse caminho. Eles se tornaram alguém conhecido, pessoas conhecidas por terem o agir de Deus em suas vidas. Em quarto lugar, cuidado com as alianças que você faz no meio do caminho. Se você pegar o versículo 12 até o versículo 21, é uma conversa entre Raabe com esses espias. E Raabe diz: olha, eu salvei vocês dos soldados, eu enganei eles, agora eu preciso que vocês me prometam que quando vocês vierem conquistar a terra, vocês vão poupar eu e a minha família. E aí os espias fazem esse acordo, mas dizem: olha só, você só vai ser salva se você estiver dentro da sua casa. E se toda a sua família estiver dentro da sua casa. Nós não se responsabilizamos caso você ou a sua família esteja fora da sua casa. Então eles fazem uma aliança ali, mas nós precisamos ter cuidado com as alianças que nós fazemos. Raabe teve a oportunidade de entregá-los e escolheu poupá-los. Você precisa ter aliança com pessoas que, mesmo tendo a oportunidade de te entregar, te poupe. Uma aliança mal feita é um plano comprometido.
Não adianta você ter uma promessa, não adianta estar no tempo, não adianta você ter uma boa execução e ter alianças ruins. Porque uma aliança mal feita, ela compromete tudo o resto. Se Raabe entregasse aqueles homens ali, a promessa estava comprometida. É claro que poderiam ser enviados outros espias. É claro que o povo poderia invadir e libertar aqueles espias. Claro que sim. Mas o plano estava em risco. Se Raabe, ao invés de poupá-los, entrega a eles, o plano estava em risco. Escolha bem quem está à sua volta. Esteja cercado de pessoas que, tendo a oportunidade de te expor, escolhem te preservar. Essa é a importância das boas alianças. Pessoas que têm a oportunidade de te expor, mas que escolhem te preservar. Não são pessoas que apoiam seu erro. Não são pessoas que abafam os seus erros. São pessoas que te confrontam mais no momento certo. São pessoas que não aproveitam da influência que tem, do poder que tem para te expor. Alianças mal feitas comprometem todo o plano. As alianças trazem consigo responsabilidades, olha só. Porém, isso não pode comprometer a nossa missão principal. Eles se comprometem em salvar Raabe e toda a sua família apenas se estivessem dentro da casa, deixando bem claro que o foco principal deles não estava comprometido. Quantos acordos as alianças trazem que nos tiram do foco? Cuidado com as alianças que você faz, porque no meio do caminho é inevitável fazer alianças, é inevitável ter parceiros, você precisa de parceiros. Agora, cuidado com as responsabilidades que você assume nessas alianças, porque às vezes essas responsabilidades são usadas como distração. Quando você percebe, você já está tão cheio de responsabilidades que você se desfocou do seu objetivo principal. Olha, a nossa missão é conquistar a terra. Eu não posso perder tempo te procurando fora da sua casa. Imagina se os espias chegam e fazem uma má aliança ali, um acordo ruim. Tá bom, Raabe, vamos te salvar, e não colocam os pré-requisitos. Eles teriam que chegar na terra e sair procurando Raabe. Raabe, cadê você? E eles iriam se desviar do foco, que era a conquista da terra. Então, todos os acordos feitos dentro de aliança precisam ter critérios. Você precisa ser criterioso nas responsabilidades que você assume, porque senão você perde o foco. Quantas pessoas perderam o foco por conta de tantas responsabilidades que fizeram e assumiram através de alianças mal feitas? E aí não conseguem conquistar e não conseguem viver a promessa, porque estão comprometidas com os objetivos errados. Porque estão comprometidos com as causas erradas e está no meio da conquista da promessa, mas está comprometido com causas erradas. Está comprometido com coisas que te distraem. Acordos mal feitos são correntes que te prendem e te impedem de avançar. Acordos mal feitos são correntes que te prendem e te impedem de avançar. E por último, não olhe para as dificuldades. Se você quer conquistar a promessa de Deus, não olhe para as dificuldades. Olha só o que diz o versículo 23 e o versículo 24. Assim os dois homens voltaram, quando eles voltaram, e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe comentaram tudo o que aconteceu. Olha só, e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu no presente, o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Esse é o feedback que eles trazem para Josué. Certamente o Senhor já nos deu essa terra. Quando os espias voltaram, não falaram das muralhas. Quando os espias voltaram, eles não falaram das muralhas, não falaram dos exércitos, nem da dificuldade do caminho. Eles simplesmente disseram: o Senhor nos deu essa terra. Eles viram as muralhas? Sim. Eles viram a quantidade de gente que tinha na cidade? Sim. Eles viram parte do exército, viram as armas? Sim. Viram a dificuldade do caminho? Sim. Até porque, se você for olhar, eles, dias depois, quando vão fazer a invasão,
No meio do caminho tinha o Rio Jordão. Inclusive, acontece uma nova abertura de mar, dessa vez do Rio Jordão. Então, eles viram as dificuldades do caminho. Viram. É por isso que eu coloco aqui, não olhe para as dificuldades. Eles viram tudo isso, mas quando eles retornam para Josué, o que eles falam? Não falam de dificuldade. Eles falam, certamente o Senhor já nos deu essa terra. Quer conquistar a promessa? Não olhe para as barreiras. Olhe para o Deus que derruba todas elas. Às vezes você não conquista a promessa porque está olhando demais para as dificuldades, quando na verdade você precisava estar olhando para o Deus que derruba todas essas dificuldades. Não olhe para o tamanho das muralhas, olhe para o tamanho do Deus que pode derrubar todas as muralhas. A perseguição que sofreram na terra não mudou a motivação deles. Pessoas desistem por conta da perseguição que sofrem. Eles perceberam que o exército estava atrás deles. Por isso que eles fugiram pelo monte, inclusive. Eles não saíram pela porta principal. Eles fugiram pelo monte. Mas isso não tirou, a perseguição não tirou a motivação deles. Antes de invadirem Jericó, eles já se consideravam vencedores. Certamente o Senhor já nos deu essa terra. Eles já tinham plena convicção, plena certeza que Deus já tinha feito. Se Deus te fez ver, Ele pode te dar. Uau, o tamanho da terra não assustou eles. O tamanho do exército, o tamanho das dificuldades. Quando Deus te mostra algo, não é para te assustar, é para te encorajar. Quando Deus te faz ver algo, não é para te amedrontar, é para te dar mais ânimo. Uau, olha essa terra que maravilhosa. Tira o olho da dificuldade. Comece a olhar os benefícios. Sua confiança em Deus não pode depender do que você está vendo. Se nós formos analisarmos aqui, eles tinham mais motivos para desconfiar ou para confiar. Tinham mais motivos para desconfiar. O que eles viram de bom na terra? Agora, de dificuldades, eles viram muitas. Muitas, tinha mais coisas ruins para ver do que coisas boas. Agora, a minha confiança em Deus não pode estar baseada naquilo que eu vejo. Pelo contrário, a fé é a plena convicção daquilo que eu espero, não é daquilo que eu vejo, é daquilo que eu espero que aconteça. Eles tinham essa plena convicção, eles tinham, a minha fé não depende daquilo que eu vejo. Deus, Ele dará sinais em meio às dificuldades. Os sinais podem ser menores do que as muralhas, mas Deus fará algo grandioso. Eles viram alguma coisa ali naquela terra que fez eles chegarem para Josué e falar, certamente Deus já nos deu. Eles falam sobre isso, né? O povo está com medo. Então eles chegaram e viram um povo com medo. Mas tinha uma muralha gigante. O que Deus nos ensina aqui? Que Ele nos dá sinais. Deus está te dando pequenos sinais de coisas grandiosas que Ele vai fazer. Deus está te dando pequenos sinais de coisas grandiosas que Ele irá fazer. Eles não sabiam como seriam, não sabiam como derrubar as muralhas, como entrar na terra, mas tinham a certeza que Deus já tinha feito. Ele já fez. Certamente o Senhor já nos deu essa terra.